Fraudes no programa Farmácia Popular. Operação da Polícia Federal cumpre mandados em Santa Catarina em investigação contra a rede de farmácias que atua no sul do país. Ação conjunta entre Polícia Civil e Cibergaeco. Investigação cumpre mandados no estado para combater golpe com criptoativos, que causou mais de R$300 mil de prejuízo. Microempreendedor individual. Nossos repórteres mostram as mudanças da legislação que estabelece as regras dos chamados MEIs. Alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Programa Mesa Brasil completa 20 anos de atuação em Santa Catarina. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí tem 2 expulsos, perde para o Juventude em plena ressacada e se mantém próximo da zona do rebaixamento. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta terça-feira com a Operação Indébitos. A ação deflagrada pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul cumpriu mandados aqui em Santa Catarina. As investigações apontam fraudes no programa Farmácia Popular do Brasil. Mais de 240 agentes foram mobilizados para a operação, que cumpriu 62 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Ceará. Em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos nas cidades de Lages, Chapecó e Balneário Camboriú. A operação Indébitos foi o resultado de uma investigação que começou em outubro de 2022, após uma venda fictícia de medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil ter sido feita por uma rede de farmácias da cidade gaúcha de Passo Fundo, com atuação no sul do país. A fraude inicialmente apurada ocorria por meio de vendas fictícias de medicamentos por meio do programa de Farmácia Popular do Brasil para funcionários dessa farmácia e para parentes de funcionários. A farmácia ela possuía uma meta de vendas para atingir. Então, todo mês, quando não atingia a meta, ela efetuava vendas fictícias por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil. Durante o inquérito, a Polícia Federal constatou que o esquema foi além e envolvia também vendas feitas em outras filiais da rede de farmácias. No decorrer das investigações, também chegaram outras notícias sobre outras unidades dessa mesma rede, dando conta de que também a fraude poderia estar acontecendo através de vendas fictícias também, só que não necessariamente somente para funcionários e parentes de funcionários, também para pessoas aleatórias. Então, houve comunicações de pessoas que nunca estiveram em determinadas cidades, nunca estiveram em determinada farmácia e que nessas farmácias ocorreram vendas em nome delas. A operação apreendeu nesta terça-feira receituários médicos em branco usados para a prescrição falsa dos medicamentos, computadores, smartphones e documentos. Todo o material vai ser periciado na sequência das investigações. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos no esquema vão responder por uma série de crimes cometidos. Entre eles, estelionato contra a União, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, associação criminosa e uso de documento falso. O inquérito prossegue para apurar ainda a extensão das fraudes cometidas, que, segundo a polícia, pode ser ainda maior. Pelas diligências realizadas até o momento, há a possibilidade de que essa fraude ela atinja uma escala bem maior do que a gente se imaginava no início, assim como inclusive ela possa atingir outras redes de farmácias, outras unidades farmacêuticas diferentes das que foram objeto de busca e apreensão na data de hoje. Por meio do aplicativo Conect SUS, é possível para o cidadão conferir se houve o uso indevido de dados pessoais em vendas fictícias de remédios do programa Farmácia Popular e orienta que qualquer transação indevida identificada deve ser comunicada à Polícia Federal. Bom, outra operação deflagrada hoje combateu o crime de estelionato na comercialização de criptomoedas. Uma das vítimas teria perdido mais de R$300 mil com este golpe. A ação foi da Polícia Civil de São Paulo e contou com o apoio do Cibergaeco, do Ministério Público Catarinense e da Delegacia de Estelionatos da capital do estado. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e Palhoça, na região metropolitana da capital. Em São Paulo, ordens foram cumpridas em Barueri.
De acordo com as investigações, um dos alvos da operação teria indicado a uma das vítimas um investimento em criptomoedas. De boa fé, a vítima investiu quase R$350 mil, mas não conseguiu resgatar os supostos investimentos, já que os criminosos deram uma série de justificativas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 240 quilos de maconha na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. A droga estava em um carro com registro de roubo que circulava com placas clonadas de Belo Horizonte. Após a ordem de parada, os policiais fizeram uma vistoria no veículo e encontraram um carregamento de maconha espalhado por todo o interior do carro. O casal de ocupantes do veículo, preso em flagrante, confessou que recebeu a maconha em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que o destino da droga era Florianópolis. Os dois foram levados para a Polícia Civil de Lages. E um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas e posse ilegal de munições em Itajaí, litoral norte do estado. Policiais de 2 batalhões da PM atuaram de forma conjunta e identificaram o envolvimento deste homem preso no tráfico de drogas nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. Este homem foi abordado no bairro Salceiros com uma pequena quantidade de cocaína. Na casa dele, os PMs encontraram 69 quilos de maconha, 1 quilo de skunk, 500 comprimidos de êxtase, além de MD, anabolizantes e munições. Este homem preso foi levado para a Delegacia de Polícia de Itajaí. No problema com a reportagem, vamos mudar de assunto agora para falar do microempreendedor individual. Recentemente, houve mudanças na legislação que trata dos chamados MEIs. O teto para ampliar a possibilidade deve produzir e até aumentar, não é? Mas as novidades pegaram os empresários de surpresa. 2023 é um ano de novidades para os microempreendedores individuais. Para a Keila, que abriu o CNPJ no começo do ano, o grande desafio tem sido se adaptar às mudanças. Eu primeiro tive que me adaptar ao sistema do governo, pedi ajuda para todos os meus colegas que já eram assessores de imprensa, jornalistas, e quando eu me adaptei naquele modelo para poder emitir a nota fiscal, já chegou a mudança para que a gente usasse o sistema do governo federal, né? Desde então, realmente, eu tive muito mais dificuldade do que o outro, porque, na minha opinião, é um sistema mais complexo. Até então, eu achava que era só chegar ali, colocar meu CNPJ, os meus dados, os dados da empresa que eu estava emitindo a nota fiscal, como eu fazia no outro, né? Calculava o valor do imposto e pronto. Um projeto que tramita na Câmara Federal pode resultar na segunda alteração no teto de faturamento desde a criação do MEI. Até 2012, o limite de faturamento era de R$ 36 mil anuais. Atualmente, o valor máximo é de R$ 81 mil. A proposta agora é elevar para R$ 144 mil, uma média de R$ 12 mil por mês. Então, a principal mudança é esse aumento no seu limite anual, no seu teto, tá? Temos algumas outras alterações que vai permitir o MEI, inclusive, que faça a contratação não só de um funcionário, e sim de 2 funcionários. Tem algumas outras questões que estão ali dentro do projeto de lei, que são alterações gradativas, que a gente pode dizer assim. Hoje, MEIs que faturam valores acima do teto anual deixam de se enquadrar na categoria e passam a ser considerados uma microempresa pela Receita Federal, quando os impostos cobrados passam a ser mais caros. O que acontece é que, por falta de informação, e às vezes mesmo o empresário, o microempreendedor que está ali, ele mesmo é o próprio funcionário, ele acaba não tendo tempo e nem informação para procurar um contador, para se adequar à legislação, que já é uma questão bem complexa, e acaba aí sofrendo diversas penalidades, pagando juros e multas desnecessárias. O Ministério Público Estadual recomendou à Prefeitura de Florianópolis a interdição total do antigo terminal rodoviário da cidade, que fica entre as avenidas Mauro Ramos e Hercílio Luz. Além disso, o promotor de justiça Daniel Paladino propôs que a Prefeitura avalie a possibilidade de demolição do prédio. Uma vistoria feita constatou rachaduras na concretagem do edifício, pontos de infiltração, problemas na manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas. Isso sem falar que o antigo terminal não tem sistemas de emergência e prevenção contra incêndios e também não possui acessibilidade. O local tem hoje uma série de estabelecimentos comerciais e uma grande circulação de pessoas. A Prefeitura tem 48 horas para se manifestar sobre a recomendação.
Uma frente fria no sul do país associada a um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul são sistemas que vão trazer muita instabilidade para Santa Catarina nesta quarta-feira. Aqui no mapa, o dia vai ter muitas nuvens e chuva em todas as regiões do estado, com até temporais localizados. O avanço de uma massa de ar mais frio pelo sul do país faz o tempo melhorar aqui no estado no fim do dia. Atenção para os ventos, que podem ter rajadas de até 100 km por hora, especialmente no sul e na faixa litorânea de Santa Catarina. Tem aviso marítimo da Epagre-Cirã para picos de ondas de até 2,5 metros de altura no sul da ilha e de 3 a 4 metros no litoral sul. As temperaturas vão entrar em declínio no decorrer do dia, especialmente entre o oeste e o sul, por causa então dessa aproximação da massa de ar mais frio. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 30. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Viramos a página. Criciúma, mínima de 12 e máxima de 31 graus. Em Lages, variação entre 14 e 20. E em Chapecó, mínima de 10 e máxima de 24 graus. Bom, a gente teve um probleminha, você viu, com a reportagem sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, pois agora você vai então acompanhar na íntegra a reportagem sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes. Você sabe, não é? O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila premiam e reconhecem a gestão pública municipal de qualidade. Os municípios brasileiros já estão sendo avaliados. A fonte de dados se baseia nos portais Transparência de cada cidade. Essas informações são avaliadas pela plataforma IGMA. A ferramenta traz indicadores e pontuações que mostram como a cidade está em cada um dos 6 pilares do Prêmio Band Cidades Excelentes. Os municípios são inscritos automaticamente e nesta edição serão avaliados em 67 indicadores. E aqueles gestores públicos que enviarem projetos relacionados com os pilares do prêmio acabam conquistando uma pontuação adicional. A premiação é dividida em categorias de acordo com a população. São 3. Cidades menores que 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Na etapa estadual, as cidades vencedoras são premiadas com base nos 6 pilares da metodologia IGMA e pela população, além da categoria geral. A divulgação dos 3 municípios finalistas desta fase em cada pilar e, no geral, deve ocorrer em novembro. Então, estas cidades mais bem classificadas seguem para a etapa nacional, onde representarão Santa Catarina. As cidades a nível nacional serão conhecidas em dezembro. Todas essas informações são auditadas por uma empresa responsável que garante a certificação do Prêmio Band Cidades Excelentes. Com essas avaliações, o Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, tem o objetivo de melhorar a métrica do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e também implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU nos municípios brasileiros, para garantir uma melhor qualidade de vida para a população. A seguir no Band Cidade tem o futebol, com a derrota do Avaí para o Juventude em plena ressacada pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também, programa Mesa Brasil do Sesc completa 20 anos de história. Os detalhes depois do intervalo. Até já! Band Cidade. Oferecimento. Tivemos mais um probleminha, vamos em frente. Vamos lá, vamos exibir agora então a reportagem. Você confere agora mais detalhes então da reportagem sobre a derrota do Avaí por 2-0 para o Juventude pela Série B do Brasileiro. Acompanhe. Segunda-feira chuvosa, 6h30 da noite, é aquele dia para chegar do trabalho, tomar um banho e cair na cama, não é não? Bom, pro torcedor havaiano, essa segunda-feira não foi assim. O torcedor azul esteve lá na ressacada para apoiar o time. E o Avaí até começou bem a partida, jogando para frente. Potker e Gava 2 vezes assustaram o goleiro do Juventude, mas essa postura mudou depois dessa cobrança de falta. Alan Ruschel calibrou a pontaria e abriu o placar para o Juventude. O Avaí
sentiu o golpe, se atrapalhou. E em uma dessas atrapalhadas, surgiu o contra-ataque certeiro do time gaúcho. Gabriel Talhari finalizou de primeira e fez o segundo do Jusão. Atrás do placar, o Eduardo Barroca tinha que usar o intervalo para mudar alguma coisa no time. E o comandante ousou. Das 5 substituições que o técnico pode fazer durante o jogo, ele mudou 4 jogadores de uma vez só. Barroca colocou Alan Costa no lugar de Douglas, Edinho no lugar de Xavier, Filipinho substituindo Cortez e Jael ocupando o lugar de Poveda. E Jael, que fazia sua estreia com a camisa do Avaí, precisou de apenas 5 minutos. Para diminuir o placar? Não, para fazer isso aí. O atacante cometeu falta. O VAR chamou para analisar o lance e o juiz não teve outra alternativa a não ser expulsar Jael por agressão em Zé Marcos. Um banho de água fria nas pretensões do técnico e na esperança do torcedor. E aí, quando o torcedor achou que não poderia piorar, o que já estava ruim ficou ainda pior quando veio a segunda expulsão aos 36 minutos. Igor Inocêncio entrou com as travas da chuteira e aí foi mais cedo para o chuveiro, não teve jeito. A essa altura o torcedor já estava deixando a ressacada. E pro Avaí, com 2 a menos em campo, restou apenas se segurar como podia para não levar mais gols. O Leão da Ilha segue sendo assombrado pelo fantasma do rebaixamento. Eu vou assumir essa responsabilidade de dar segurança, de dar confiança aos jogadores. Os desafios são grandes pela frente. E a gente tem um objetivo claro, que é a manutenção do clube, e que eu confio muito que vai acontecer pelo que eu vejo no dia a dia dos jogadores. Ao vivo da capital de todos os catarinenses na tela, Florianópolis para você, garoa, neste momento chove fino na capital do estado, temperatura de momento na capital de Santa Catarina, 21 graus. Em destaque para você confere as imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O motorista encontra tráfego tranquilo para sair da ilha de Santa Catarina, um pouco intenso na ponte Colombo Salles, mas sem registro de lentidão e nem de filas. A chegada à ilha pela ponte Pedro Ivo Campos também está com um tráfego normal. O que o motorista vai ter de dificuldade não é nesse trecho que você vê nas imagens, e sim na via expressa continental que liga a BR-101, já que mais cedo teve um acidente com uma moto no trecho da BR-101 em Barreiros, município de São José, região metropolitana, que complicou bastante o tráfego. Aí até esse escoamento acontecer leva bastante tempo. E também na direção do sul do estado pela BR-101, o motorista encontra bastante dificuldade neste momento. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar a ponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Amanhã, volto a dizer, você vai acompanhar a reportagem completa sobre o aniversário de 20 anos de história do Mesa Brasil, projeto do SESC. Você não pode perder, pedimos desculpas mais uma vez para você pelo problema técnico que teve no jornal de hoje. Então, vem aí o Jornal da Band com as informações mais importantes do Brasil e do mundo e a gente se encontra amanhã, logo depois do Brasil Urgente, com o José Luiz da Atena. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.